Vou até abrir, em aspas, um episódio que aconteceu comigo hoje, né? Bem fresco. Hoje estava atendendo um paciente e o paciente decidiu, né, recentemente, além dos tratamentos que ele já faz, buscar uma terapia alternativa. E, cara, eu tenho zero problemas com isso, exatamente porque eu acho que se ele busca uma terapia alternativa para acrescentar naquele trabalho que já está sendo feito, ótimo, desde que não haja interferências severas, né? Porque, às vezes, se confunde muito essa questão de terapia integrativa e alternativa, porque o profissional ele não sabe delimitar o espaço dele. Ocorreu isso hoje. Hoje eu estava atendendo, né? Um profissional entrou em contato da linha alternativa, né? E eu escutei brevemente o comentário, né? Eu falei, ó, eu te dou licença para você, em suma, né? Te dou licença para você ir iniciando o seu trabalho, eu já tô saindo. Eu escutei o seguinte comentário, ai, não sei se vou começar, porque eu não sei qual que é a energia dela. Gente, pode parar. Aí dali eu já falei, ó, então, ó, você vai esperar eu realmente terminar, espera eu terminar. E aí depois você faz seu trabalho. Exatamente por quê? Porque tem espaço para todo mundo. Eu não preciso brigar por um espaço que já é meu, né? Mas eu acho que precisa um pouco desse manejo profissional de outras profissões e de outros colegas também para saber se posicionar e entender, opa, eu trabalho até aqui, daqui é o trabalho do outro e tá tudo certo. Apesar de que esse negócio de energia, em partes eu acredito muito, até porque nós somos movidos por energia, na minha concepção. Porém, contudo, entretanto, a gente não pode usar isso como carro-chefe quando a gente vai falar de um paciente clínico, pelo amor de Deus. Então, se é um paciente com sintomatologia, parte clínica, desenvolvimento de quadro, né? Tem todo um ao redor. A sua preocupação inicial não é saber se a energia do profissional é boa ou não, se ela está se sintonizando ou não. O que importa é se está sendo feito o trabalho, se o trabalho está sendo feito. Ponto. Acabou. Fim de história, né? Tanto que quando eu escutei o papo de leve, eu já, ó, vamos encerrar por aqui, né? Daqui a pouco você inicia seu trabalho e eu vou finalizar o meu, porque já vi que não tinha manejo de conversa. E acontece isso mesmo profissionalmente. Isso é plenamente normal, super comum, mas é chato você escutar. É chato você escutar um profissional de uma terapia alternativa, né? Buscar um protagonismo, né, acima de questões clínicas já previamente estabelecidas. Aí que mora o perigo e eu começo a se preocupar e acho realmente extremamente grave como está sendo deturpados certos conhecimentos. Isso me preocupa bastante. Exatamente por quê? Porque se confunde o paciente nessa brincadeira, o paciente não sabe para onde ele está atirando, né? E às vezes ele está dando tiro de canhão numa coisa que não era para ele dar, era para ele guardar a energia dele para o que realmente devia ser feito, né? E nessa linha do que realmente deveria ser feito, a gente raciocina a prática baseada em evidências, né? Que, para uma grande maioria agora da área da saúde que a gente conversa sobre isso, quais são os pilares, né? Expertise clínica, aliança terapêutica e preferência do paciente. Eu achei muito legal, porque eu escutei esses dias, acho que foi o Léo Costa que estava falando, e o Léo Costa comentou, para quem não sabe, o Léo Costa é um dos melhores e maiores pesquisadores aí de fisioterapia clínica no país, né? Foi ele que é o precursor que a gente fala sobre prática baseada em evidências e ele se predispõe muito na rede social dele a orientar todo mundo, desde o leigo até o profissional da saúde. E haja paciência, eu admiro a paciência desse cara. E ele comentou uma coisa muito importante, porque como a gente fala de prática baseada em evidências, né? Pensa muito, né, nesses pilares, aliança, preferência do paciente e expertise clínica, às vezes nessa preferência do paciente a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E eu vou ter que concordar com isso. Por quê? Porque não é porque o paciente ele prefere que tem que ser 100% feito na maioria das vezes. Tem que tomar um pouco de cuidado a respeito disso. Por quê? Porque essa preferência que ele tem, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um embasamento. Se ela for uma preferência aleatória ou desconhecida, ou for uma preferência que, sabe, abra a mente para outros parâmetros, para outras linhas que não tem nada a ver com o que ele está precisando
de trabalho, né, você mata a terapia, né? Você mata a reabilitação, você estraga toda uma linha de trabalho, né? Então, assim, eu vejo que isso está se confundindo bastante sobre preferência do paciente. Por exemplo, nesse caso, eu achei lindo ele decidir, esse paciente X, né, decidir trabalhar com terapia alternativa, até ela começar a interferir no meu trabalho, ou se achar que o trabalho dela, ele é superior, né, uma terapia alternativa superior a um trabalho clínico já enraizado, né, com fundamento, embasamento. Aí me preocupa realmente. E aí, cada vez mais a gente tem que conversar sobre isso. Por quê? Porque o paciente não tem ideia. Eu não tenho ideia nem do que é integrativo, não tem ideia nem do que é alternativo, ele não tem ideia do, né, nós somos a fonte de informação e de confiança, né, porque se ele tá trabalhando com você, ele confia no que você tá falando, no que você tá disseminando, né. Então, galera aí da alternativa, cuidado que vocês estão alternativando demais, né? E às vezes quem tá trabalhando aí clinicamente com fundamentação, não é que acaba perdendo a voz, a gente se estressa, né?